Êxodo 33. Quem achou diz amém? Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, perizeus, os aveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, pois eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si seus ornamentos. Agora nós adiantaremos um pouquinho, versículo 15. Aleluia. Aqui já é Moisés falando. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra. Deus, pelo Espírito Santo, direcionou a trazer, meus irmãos, uma reflexão nessa manhã, a todos nós que estamos aqui, amém? Nós vendo aqui, observando o andamento do culto e sentindo a presença de Deus, né? Confirmando a palavra do Senhor nessa manhã. E nós vamos falar aqui, meus irmãos, nesses poucos minutos que temos aqui, justamente sobre a presença do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um episódio que os irmãos conhecem já, não precisa nós contar a história do povo de Israel, pois a igreja já sabe que Israel esteve 400 anos no Egito, sob a servidão de Faraó. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel com a sua mão poderosa. Aleluia. E os irmãos sabem a história. Deus enviou dentro do deserto, pois era muito calor durante o dia, Deus enviou uma nuvem que refrescava o povo, para o povo não se queimar no sol. À noite, como era muito frio, Deus mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então, meus irmãos, Deus, Ele sempre esteve com o seu povo nas situações mais difíceis. Aleluia. Deus, através da sua palavra, Ele disse ao seu povo: eu vou com vocês, eu estarei com vocês, vocês não precisam ter medo, eu estarei no meio de vocês. E a palavra nos mostra que Deus, Ele realmente estava no meio do povo, manifestando a sua presença através da nuvem de fumaça e através da coluna de fogo. Aleluia. Deus então chama o seu servo Moisés para mais próximo dele, porque ele queria dar mandamentos ao seu povo, a fim do seu povo não se desviar pelos caminhos errantes. O que Deus faz? Deus chama Moisés, Deus dá os seus mandamentos para o seu servo, e Deus diz: aqui está, nessas tábuas, o que eu escrevi, tu vai passar para o povo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés,
ele sobe na presença do Senhor, e lá ele fica 40 dias na presença de Deus, recebendo os mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte Horebe para transmitir esses mandamentos para o povo, a Bíblia nos diz que quando ele chega, ele não tinha descido do monte ainda, mas lá de cima ele já ouvia aquele barulho, o alarido do povo lá embaixo, que já tinha se corrompido em um pouquinho mais de um mês que Moisés tinha se afastado. Ora, se nós fizermos uma retrospectiva rápida, nós vamos ver que anteriormente Deus tinha manifestado a sua presença dentro do Egito, mandando as 10 pragas. E lá em Gósen, a cidade onde estavam os hebreus, nenhuma praga alcançou aquela cidade, e o povo contemplou com seus próprios olhos o livramento de Deus. Aleluia! Mas isso não foi suficiente para o povo de Israel. Imagine, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, não conseguimos ver a metade dessas coisas, e muitas vezes quando Deus faz uma obra, um milagre em nossas vidas, nós já agradecemos a Deus. Imagine você, se você pudesse contemplar diante de você o mar se abrindo e você passando em seco dentro do mar. Aleluia! Pois o povo de Israel, ele viu, ele contemplou, ele viu a mão de Deus abrindo o mar vermelho, algo que era impossível, e tragando todos os seus inimigos de uma vez só. Aleluia! Mas isso não foi suficiente para o seu povo. Aleluia! Então Deus decide: eu vou enviar o anjo na frente de vocês, o anjo do Senhor, porque eu não posso mais andar no meio de vocês. Porque se eu andar no meio de vocês, Deus está dizendo aqui, nós lemos, se eu continuar no meio de vocês, eu vou fulminar vocês. Deus está dizendo isso. Então Deus chama Moisés e diz: manda falar para esse povo que eu não vou mais no meio deles, mas eu vou enviar o anjo do Senhor, ele vai na frente do povo, porque se eu estiver no meio do povo, eu vou consumir esse povo. Porque antes Deus tinha dito para Moisés: Moisés, dá licencinha aí, eu vou descer fogo e vou fulminar esse povo. Mas Deus disse: não, Senhor, onde está a tua promessa que o Senhor falou para Abraão, que nós herdaríamos a terra, Canaã? Onde está aquela promessa, Senhor? Aleluia! O Senhor tem que cumprir a promessa. E a Bíblia diz que Deus se arrepende daquele mal, daquele juízo que ele ia fazer, justo, porque o povo foi ingrato a Deus, depois de tudo que Deus fez. Estavam lá, adorando um bezerro de ouro, feito com aquele ouro dos despojos do Egito. Aquele ouro, meus irmãos, ele era para fazer o tabernáculo, o templo de Deus. Não era para fazer idolatria, mas eles usaram para fazer um ídolo. E aí eles disseram: este foi o ídolo, o nosso Deus que nos tirou lá do Egito. Aleluia! Se não fosse, meus irmãos, a intercessão de Moisés, com certeza aquele povo lá seria extinto, e Deus iria iniciar um novo povo através de Moisés. Mas Deus não fez isso, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, são a causa de não sermos consumidos. Nenhum de nós, meus irmãos, temos mérito de estar aqui, mas foi pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Nós não merecíamos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Meu irmão, eu e você não temos mérito algum de estar aqui,
Não temos mérito algum de receber coisa alguma do Senhor. Se estamos aqui é pela graça. Se sobrevivemos mais um ano é pela graça, é pela misericórdia dEle. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas Jesus pagou o preço para nós estar aqui, pois não era para nós estar aqui. Alguém pagou o preço. Mas vamos adiante, meus irmãos. No versículo 15 nós temos a oração que Moisés vai fazer. E Moisés vai ser bem direto para Deus e vai dizer assim: Deus, o Senhor disse que vai conosco, mas se a tua presença não for conosco, não faz nós arredar o pé daqui. Aleluia. Não faz nós arredar o pé daqui, Senhor. Se o Senhor não ir conosco, o Senhor disse que não vai no meio, mas o Senhor vai enviar o anjo. Então envia o anjo, mas nós queremos a tua presença em nosso meio, porque se a tua presença não estiver em nosso meio, nós não vamos sair daqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor nos fez uma promessa, que nós temos uma terra grande para herdar, mas se a tua presença não for conosco, nós não queremos nada, nós precisamos é da tua presença. Aleluia! Qual é o nosso objetivo aqui nessa manhã, irmãos? Irmãs, nós que estamos aqui, será que a prioridade da nossa vida é a presença do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor está falando aqui nesse lugar. Qual é a tua prioridade para esse ano, minha irmã? Meu irmão, qual é a nossa prioridade nesse ano? Eu tenho certeza que na virada do ano, muitas pessoas oraram: Senhor, esse ano eu vou conquistar aquilo, vou comprar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você já convidou a presença do Senhor para ir junto com você? Aleluia, oh glória a Deus. Será que você convidou a presença do Espírito Santo para estar junto com você nos seus planos desse ano? Aleluia, nos nossos projetos. Será que nós colocamos a presença de Deus em primeiro lugar? Aleluia. Porque nós só sabemos pedir: Senhor me dá, Senhor eu preciso, Senhor me dá, Senhor eu preciso, Senhor me dá, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas e a presença? A presença! Aleluia! Oh glória! Oh, aleluia! Não faça nós sair daqui, Senhor, se a tua presença não for junto conosco. Nós não queremos sair daqui. Moisés sabia que sem a presença do Senhor não adiantava eles saírem, irem para a guerra, fazerem o que quiserem, mas se a presença do Senhor não estivesse no meio deles, não ia adiantar nada. Aleluia. Moisés reconheceu que quem abriu o mar vermelho foi a presença do Senhor. Moisés reconheceu que quem estava no deserto, aleluia, de noite, aleluia, dando calor para eles no meio do frio, era a presença do Senhor. Moisés reconheceu que durante o dia no meio, aleluia, do calor, quem refrescava eles era a presença do Senhor. Moisés reconhecia que quando eles estavam sem caminho, sem direção, quem direcionava o povo era a presença do Senhor. Aleluia. Moisés sabia. Por isso ele olha e diz: Senhor, nada vamos fazer se não for com a tua presença. E é isso que Deus está falando para nós aqui nesta manhã. Aleluia. Não vamos fazer nada se não tiver a presença do Senhor. Convide o Espírito Santo de Deus para ir junto com você aonde você for. Aleluia. Tudo o que você fizer, convide o Espírito Santo de Deus para estar junto. O que você olhar, convide o Espírito Santo de Deus para estar junto. O que você ouvir, convide o Espírito Santo de Deus para estar junto. O que você vestir, convide o Espírito Santo de Deus para dizer: Espírito Santo, está bom assim? É porque hoje não se convida mais o Espírito Santo para muitas coisas.
É verdade, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Para muitas coisas o Espírito Santo já está de lado. Já fica de lado. Será que o Espírito Santo vai se agradar? Não, não interessa. O que importa é agradar a mim. Aleluia. Esta é a realidade, irmãos. Oh, glória a Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus está, Ele fala, Ele mostra, Ele diz, isso não me agrada. Ele diz, Ele mostra, Ele instrui. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Convide a presença do Senhor para estar junto contigo. Aleluia. Aonde você colocar a planta dos teus pés, convide a presença dele, está junto. Aleluia. Eu estava orando essa noite e disse: Senhor, eu quero que o Senhor vá junto comigo lá, neste culto. Eu não tenho nada, Senhor, para passar para a igreja, mas eu sei que o Senhor tem. Aleluia. Não adianta eu dizer, meus irmãos, que eu vou vir aqui arrebentar, fazer e acontecer, irmão. Se não tiver a presença do Senhor na minha vida, eu não sou nada. Aleluia. Oh, glória. Eu posso ter conhecimento, irmão, conhecimento bíblico, mas se eu não tiver a presença do Senhor, isto é nada. Isto é apenas papel, é apenas conhecimento, é apenas folha. Tem que ter a presença. Aleluia. Diploma não adianta, anel não adianta, tem que ter a presença. A presença do Espírito Santo é isso que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Aonde ele chega é diferente. É diferente, ele consegue transmitir isso. Moisés, quando desce do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, e o povo não podia olhar para ele. Tamanha era a presença do Senhor na vida dele. Estava junto, fazia a diferença. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem diferença, tem diferença. Oh, glória. O mundo, ele sente, ele percebe a diferença nessa vida, irmãos. Mas o mundo sabe quando não tem diferença. Quando não se tem diferença, é quando é tudo igual, é quando fala igual, é quando olha igual, é quando veste igual, é quando procede igual. Mas aleluia, o justo ele é diferente, o justo ele olha diferente, o justo fala diferente, o justo pensa diferente, o justo veste diferente, o justo fala diferente, o justo procede diferente, o justo é diferente. Oh, glória! E essa diferença causa perseguição. E é por isso que muitos não querem ser diferentes, por causa da perseguição. Eu não vou ser diferente porque vou ser perseguido. Então é melhor eu ser igual. Aí no meio do mundano, fala igual mundano, olha igual mundano, veste igual mundano, procede igual mundano, ninguém vê a diferença, aleluia. Mas o Senhor diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve é diferente. Oh, glória! É diferente. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que o rei Davi foi buscar a arca do Senhor que estava com os filisteus. Ficou 20 anos na casa de Obed-edom. A arca de Deus, ela era a presença do Senhor no meio do povo, mas o povo tinha perdido a presença. A Bíblia diz que Davi foi buscar a arca, e quando ele voltava, ele dançava,
ele pulava, ele se alegrava. E quando ele entrou em Jerusalém, a sua esposa Mical, ela olhou e viu aquilo e achou ridículo. Achou ridículo. O seu esposo, sendo rei, está lá dançando, como se fosse um plebeu. Mas ela não entendia, aleluia, que Davi, ele sabia que o que estava vindo ali não era apenas um artefato, não era apenas uma caixa com 2 querubins em cima. Não, ali vinha a presença do Senhor no meio do povo de novo. Era a presença do Senhor que o povo tinha perdido, estava voltando a presença do Senhor. É por isso que ele se alegrou, é por isso que ele pulava, que ele dançava, que ele cantava, que ele se alegrou. Ele não se importou com o que os outros iam pensar. É por isso, irmãos, que hoje nós temos cultos gelados. É por isso que hoje nós temos cultos gelados. É por isso que hoje não temos, aleluia, crentes anêmicos espiritualmente dentro da casa do Senhor. Porque estão, meus irmãos, interessados no que o irmão vai pensar dele, se ele falar em línguas. E aí ele fica retraído e não dá liberdade para o Espírito Santo. E não fala em línguas, e não chora no culto, e não glorifica a Deus, e fica olhando, meus irmãos, aleluia, aquele culto fica um culto seco, um culto fraco, aleluia, um culto gelado, sem a presença do Senhor, aleluia. Mas ele está batendo, ele está dizendo: olha, eu quero fazer diferença. Eu quero estar no meio de vocês. Aleluia. Que saudade eu tenho, meus irmãos, quando me criei na igreja, quando eu era criança, pequeno. Quando eu entrava, meus irmãos, quando aqui era uma igreja de madeira ainda. Aleluia. Dava gosto. Eu era uma criança, não entendia ainda, mas já a minha mente já sabia que era a presença do Senhor, porque quando eu entrava, aleluia, aquela igrejinha de madeira cheia, e os irmãos, tudo glorificando, falando em línguas, e era tremendo aquele fogo caindo da presença do Senhor, e eu me arrepiava todo. Quando eu entrava ali, já era a presença do Senhor que eu estava sentindo. Era diferente. Por quê? Porque se dava liberdade. E Deus falava mesmo. Dentro da igreja usava o profeta, Deus falava mesmo. Aleluia, Deus falava mesmo, porque se dava liberdade. Deus fazia milagres porque se dava liberdade. A prioridade era a presença do Senhor. É triste, meus irmãos, mas hoje a prioridade não é mais a presença do Senhor. A prioridade hoje, irmãos, é bem material, é carro, é casa, é diploma, é cargo. A prioridade tem que ser a presença, irmão, aleluia. A presença de Deus, tem que ter a presença de Deus na nossa vida, irmão, senão não adianta nós ter nada. Oh, aleluia. E quanto tempo, meus irmãos, eu demorei para aprender isso, irmão, e que tem que ter a presença de Deus. Não adianta ter coisa alguma, tem que ter a presença do Senhor. Na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento, no meu ministério, tem que ter a presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos querem a presença do Senhor? Glorifica a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele quer estar no meio da igreja. Lá em Apocalipse, o Senhor se revela a João e diz: eu ando no meio dos 7 castiçais do mundo. Eu ando no meio da igreja, estou no meio da igreja. Eu ando no meio da igreja. Aleluia. E a igreja onde o Espírito Santo de Deus está no meio é diferente. Lá Deus fala, lá Deus cura, lá Deus liberta,
lá Deus faz a obra, lá Deus restaura a família, lá Deus restaura o casamento, lá Deus liberta das drogas, lá Deus rejuvenera o homem, lá Deus, aleluia, levanta aquele que está caído, lá Deus cura a doença incurável, lá Deus dá vitória, aleluia, lá Deus, Ele faz a diferença. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos estar orando aqui nessa manhã.